a história dos dólares, eu brinco sempre que já entrou para a escatologia, né? Quer dizer, é um episódio mal cheiroso da administração pública, né? E eu tenho um julgamento muito pessoal sobre isso, e não queria ressuscitar velhos antagonismos, não vou fazer nenhum julgamento das pessoas envolvidas, do Garanhão, disso tudo, que seria até uma... não vou botar em termos de cavaleiro andante, né? Eu gostaria de dizer isso na frente dele, mas não é. Mas é que eu acho... Como é que você descobriu o problema? Alguém alertou para ele? Bom, Você que percebeu? Só um parênteses. Eu estou falando com um jornalista chato preocupado com isso aqui, não agora, mas daqui 10 ou 20 anos. Foi um fato que ficou marcado dentro da história do Paraná. Claro. Um dia vai se escrever, nossos filhos ou netos e vão querer saber. Então a tua contribuição, que mais do que ninguém, você sabe que isso é um documento praticamente sigiloso, ou pelo menos não usável gratuitamente, né? É uma coisa muito importante, você perdoa, de minha parte pelo menos, porque outras pessoas, como foi na semana passada, e talvez outros depoimentos, vão abordar esse assunto e dar suas visões de testemunho. Claro. Então a tua informação detalhada é importante. Claro. A história dos dólares começa a gestar, por assim dizer, no fim do primeiro ano do governo do Richa, né, no fim do ano de 83, com a história das operações de crédito feitas no exterior, né? Quer dizer, nesse aspecto, por exemplo, o Garanhão era um mestre também do inuendo, né? Da meia-verdade. Dizia, o Estado estava precisando de dinheiro e o Richard dizia, olha, Erasmo, você tem que contratar esses troços, tem que sair atrás desse dinheiro, não pode ficar nessa apatia. Era alguma coisa inédita? Porque anteriormente... Não tinha nada inédito. Instituições oficiais, claro, não, e mesmo com entidades privadas, aquilo ali é uma história da picaretagem, quer dizer, lamentavelmente é isso. E como é que se dá essa picaretagem, com a qual hoje em dia eu convivo muito lá no banco, que eu vejo todos os dias chegarem ofertas mirabolantes, né? O Brasil tinha quebrado em 82. Então, de repente, as fontes de recursos normais, que eram rotineiras no tempo do Canepa, no tempo dos governos anteriores, Morgan Bank, não sei o que você ia lá e fazia um empréstimo, como eu, inclusive, fiz no tempo do Canepa, vários empréstimos, Morgan Bank. Tony Gebauer, que depois passou 3 anos na cadeia, eu conheci no Morgan Bank lá, né, sentado com toda a solenidade, né, super executivo, né? Não, naquele tempo ele ainda estava em ascensão, ele sentava numa sala com mais 30 pessoas, então ainda não tinha chegado ao estrelato, né? Mas eram coisas naturais, eram operações rotineiras. Quando houve a quebra do Brasil, esses dinheiros ficaram mais difíceis. E o próprio governo brasileiro começou a criar uma série de restrições à contratação e à remessa de remuneração para esses bancos. Então, o que faziam? Os bancos que operavam com o Brasil começavam a criar certas comissões locais aqui, montavam uma firmeca local. Essa firma cobrava um FII, chama na linguagem técnica, né? Uma taxa de 5%, 6% ou 4%, a qualquer título, a título de consultoria técnica, alguma coisa, que era o preço que o banco estava dizendo, olha, o governo brasileiro me autoriza a receber 1,5. Só que 1,5 eu não te empresto, eu te empresto 6,5, você me dá 5 sob a forma de consultoria numa firma minha no Brasil. Bom, na esteira disso, começaram a aparecer os picaretas que eram amigos dos caras dos bancos. Então o cara ia lá e dizia assim, vem cá, olha, você tem 10 milhões para emprestar? Tá bem. Eu vou te arranjar um estado para tomar esse dinheiro emprestado. Só que você vai cobrar os teus 5 mais o 1, por exemplo, mas eu quero mais 2 para mim. Então ficava 8. E os 2 eram do picareta, que era um alto negócio, né? Bom, então aqui no estado, eu comecei a notar em algumas operações feitas no fim do ano de 83, que o estado estava pegando dinheiro, primeiro, de bancos muito pouco conhecidos, como era Banco de Cidade de Buenos Aires, não sei o que não tinha nenhuma tradição de emprestadores. Segundo, utilizando escritório de corretagem, coisa que não tinha nenhuma lógica também, porque o Estado era um devedor conhecido, né? Então, para que você vai chamar lá uma empresinha chamada Banco da Fé, por exemplo, que
né? Eram claramente intermediários financeiros, né? E os custos eram muito altos, né? Então essa foi a primeira suspeita da coisa, né? Primeira fumaça. Primeira fumaça. Depois apareceu não me lembro mais as datas, não me lembro tão precisamente, mas está tudo escrito no relatório do Torinho, no professor Torinho. Apareceu uma operação do Wells Fargo. O Banco Wells Fargo ofereceu ao governo do Paraná um certo dinheiro, naquele tempo eram 7 milhões de dólares, parece, né? Era originalmente 7 milhões de dólares ou 9 milhões de dólares, não me lembro. E essa operação do Wells Fargo, então havia os custos do banco mais os custos da sua área local aqui do banco, que dava, digamos, sei lá, 6%, digamos, né? E daí essa operação do Wells Fargo não deu certo. Mas daí aparecia uma outra operação com o Midland Bank, intermediada por uma firma de São Paulo, que era um tal de Le Mans, que era um acrônimo para Luiz Eduardo alguma coisa, Menezes, alguma coisa. E essa empresa, então, havia uma proposta do Midland Bank pedindo, então, uma comissão de 5% e declinando que, além disso, haveria um custo local de 2% para o intermediário que era o Le Mans, que era essa firma alemã, tá? Então, aquilo em si já era um negócio insólito. Vem cá, o que nós vamos pagar 2% sobre, né, sobre 9 milhões de dólares, sobre 7 milhões de dólares, não me lembro mais o valor na época, 7 milhões de dólares. Sobre, isso não é nada, mas são miseravelmente 140 mil dólares a mais. Para que a gente vai pagar para o picareta esse troço? O Midland Bank tem escritório no Brasil, está sendo remunerado, 5% está sendo remunerado, por que nós vamos pagar mais 2%? E eu chamei, então, a pessoa de minha confiança que trabalhava na Secretaria de Fazenda e disse, vem cá, me explica esse troço que está acontecendo lá, porque eu estou achando gozado, os caras estão pegando dinheiro através de picaretas, né? E várias operações questionáveis. E ele disse, olha, isso realmente, para nós também está chamando muita atenção. Há realmente várias operações que nós não teríamos feito. Inclusive essa operação do Midland é uma operação que, puxa vida, não devia ser feita. E eu digo, vamos pagar 7%? Ele disse, não, 7% não, vamos pagar 8%. Mas como vamos pagar 8%? Não, é 8% o custo. E daí eu consegui, pela Secretaria de Planejamento, mandei buscar a documentação e nós descobrimos que tinha sido trocado no longo do caminho, ao longo da operação, tinha sido acrescentado mais 1% na operação. Que claramente era alguma coisa muito insólita, né? Não era nem do banco, nem do... Não era nem do banco, nem do picareta, aumentava de 2 para 3 a do picareta, né? E então isso era definitivamente insólito, né? E daí, vem cá, mas quem são as pessoas envolvidas? Daí você começava a descobrir que tinha uma série de personagens aí meio complicados. Tinha um tal de Gastão Fraguas, que era um cara que era muito ligado ao Banco Mercantil de Descontos. Tinha um irmão né? gerente. Que tinha um irmão que era gerente, que era o seu João Fraguas, né? E eles, por sua vez, eram muito ligados ao Richa, porque o dono do banco, que é conhecido na área bancária como Merdesco, o Merdesco tinha sido um dos financiadores da campanha do Richa. Tanto assim que o Richa, quando o Merdesco abriu a agência aqui, ele praticamente nos intimou, fez um convite imperativo de tipo, tem que dar um apoio para o seu João, nosso amigo e tal, né? Quando a gente deve uma gentileza para ele, isso foi na época da formação do governo dele. Então começavam as pessoas a serem pensadas assim. Bom, daí nesse momento, o que acontece? Eu fui conversar com o Scalco e disse, olha, Scalco, eu tenho um assunto muito desagradável para falar, mas eu tenho que falar com você. Eu tinha uma certa intimidade com ele. Está havendo alguma coisa diferente nessa área da Secretaria de Finanças. Porque havia outras suspeitas, né, laterais, umas ligadas com a questão dos precatórios requisitórios. Havia uma suspeita de que havia alguma maquinação que envolvia, inclusive, um grande empreiteiro aqui do Paraná para conseguir
certas vantagens. Outra era a questão do acordo da ferrovia Central do Paraná, que também havia um grande crédito do Cecílio, e esse crédito se falava a boca pequena que estaria sendo gestionado por algumas pessoas da Secretaria de Finanças, e inclusive o Cecílio estava financiando, vamos dizer, a campanha de divulgação do Garanhão, tinha trazido aqui o Joemir Betting a preço de ouro para fazer uma visita, vamos dizer, badalativa do Garanhão, foi lá visitar o negócio de Toledo. Da campanha já isso, da campanha, lembra que foi pelo Joemir que começou a escrever os artigos, para entrar no mérito da situação. No modelo do Paraná, por aí fora. Então o Scalco disse, olha, eu estou numa situação muito desagradável porque isso vem confirmar uma outra suspeita que nós temos. O Vinícius, que era o cunhado do Antenor Bonfim, tinha deixado o Banco Merdesco por uma questão de escrúpulo e tinha levado para Mercantil de Desconto, Merdesco. E tinha se rebelado porque havia descoberto uma coisa que parecia ao Vinícius uma grande impropriedade. E que era o fato de que o Garanhão tinha feito 2 operações de crédito junto ao banco, uma em nome do Omar Badawi, que era um cara de Londrina, que era amigo íntimo dele, avalizada por ele, e outra em nome dele, avalizada pela mulher dele. Uma no valor de 35 milhões e uma outra no valor de 2 milhões de cruzeiro. E nessas 2 operações, os juros foram muito abaixados em relação aos juros da época. E o banco tinha tido a disfarçatez e até a burrice de escrever na proposta de crédito, tinha escrito textualmente, né? Trata-se do secretário de Finanças do Paraná que muito tem contribuído, né? Muito tem contribuído conosco, no nosso crescimento. Né? E daí na taxa, no verso da proposta, na reciprocidade, diz assim, reciprocidade, recolhimento de NPS, tanto, recolhimento de fundo de garantia, tanto. Eu tenho esse documento, inclusive, para alguém tiver dúvida em relação à veracidade dele. Então era um absurdo, quer dizer, os recolhimentos do Estado estavam sendo utilizados como reciprocidade no empréstimo. Tinha também isso, né? Desde a época do Pérez? Já havia decreto, inclusive, sobre isso, né? Então, daí, disse, olha, esse cálculo está havendo alguma coisa com esse empréstimo assim do Midland Bank, isso, né, essas condições não são usuais e, além disso, não só não são usuais, como elas foram alteradas ao longo do tempo. Existe toda uma documentação que mostra que era para se pagar 7, que já é caro, e agora o Estado pagou 8, né? E essa pessoa na Secretaria de Finanças me disse assim, olha, isso não é nada, porque já está autorizada uma outra operação com o Midland Bank no valor de 9 milhões e não sei quantos mil dólares. E essa operação está em fase de concretização. Então, se vocês querem brecar alguma coisa, se mexa já, porque vai sair uma outra operação. E nessa faixa, já os juros internacionais tinham caído, mas assim mesmo os juros deles eram extremamente elevados, né? E apenas uma tecnicalidade, né? Existia uma coisa chamada Viso 30 do Banco do Brasil, e que em última análise é o seguinte, os estados podiam pedir ao Banco do Brasil para pagar por eles aos bancos internacionais, e eles ficavam devendo ao Banco do Brasil, sem pagar a comissão, sem nada. Então, o mais sensato era você chegar no Banco do Brasil e dizer, olha, inclua essa dívida, né, ou inclua tal pagamento no seu aviso 30, porque ainda incluindo um pagamento de uma obrigação passada, te desobrigava de fazer uma nova obrigação. Você não precisava do dinheiro para pagar aquela dívida, né? E eles não tinham feito isso. E daí se descobriu detalhes assim ridículos, né, que a pessoa que foi levar para o Garanhão a aprovar a operação foi num churrasco onde o Richard estava presente. Então, o Garanhão autorizou para fazer essa segunda operação e disseram, mas não é bom pegar a autorização do Richard? Não, o Richard fala depois. Então, tem uma autorização colhida num churrasco. Né? Bom, então, o Scalco, como é que a gente faz? A gente tem que falar com o Richard sobre isso. E o Scalco disse, olha, eu vou falar com o Richard. Sabe como é? Isso é um assunto muito, muito sensível e tal. E, aparentemente, o Scalco falou e o Richard, então,
provocou uma reunião de um grupo que se reunia toda sexta-feira, provocou uma reunião para discutir esse assunto. Primeiro, vamos dizer, a primeira conversa do Scalco, aparentemente, não foi muito taxativa. Diz, olha, a gente tem um negócio do empréstimo aí que nós estamos fazendo, você devia mandar parar, porque esse troço aí não está, vai pagar um juro muito alto, que era a tal segunda operação. Ninguém estava falando da primeira ainda. E nessa reunião na sexta-feira, o Richard levantou o assunto e eu disse, olha, Garanhão, você não acha... Veja, os juros estão caindo, né? Nós estamos em janeiro, ou começo de fevereiro, não há nenhuma razão para a gente tomar um empréstimo desse tamanho, 9 milhões e 600 mil dólares, nessa época do ano. Porque nós temos o orçamento inteiro pela frente. Então, seria prudente não fazer esse empréstimo agora. Não tem por que fazer esse empréstimo agora. E o Richard disse, veja lá, Erasmo, manda parar esse troço aí até a gente ver direito como é que é. Bom, tudo bem. Mas daí passou o tempo e o assunto não parou, o assunto ao contrário, evoluiu mais rapidamente e estava sendo já em época, já estava assinado o contrato, inclusive, e já estava sendo mandado para o Banco Central para ser formalizada a operação. Então eu voltei à carga, Scalco, o assunto não foi brecado e além disso há essa outra operação e tal. Eu sei que, vamos dizer, pulando detalhes muito exaustivos, finalmente um dia o Scalco foi ao Richard. O Scalco disse, olha, eu vou falar com o Richard, depois a gente convoca você, porque esse é um assunto muito sensível. E o Scalco foi ao Richard e eu estava no gabinete, o Richard me telefona e dá um pulo aqui. Disse, olha, eu estou muito chateado com isso, porque está pesando essa suspeita sobre operações de crédito, tem que se tirar esse troço limpo. Ótimo, exatamente o que eu sugiro que se faça. E então vamos marcar uma reunião para discutir esse assunto com o Garanhão. Pois não, pode marcar. E ele marcou a reunião, foi, se não me engano, 11 de abril, uma coisa assim. E nessa reunião, então, o Scalco e eu fomos à reunião e levamos a documentação toda e, com toda serenidade, levantamos o assunto e disse, Garanhão, olha, o Richard está querendo discutir um assunto que é muito delicado, mas é o seguinte, a secretaria de vocês contratou uma operação assim, 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 assim. E toda a evidência documental aqui mostra, em primeiro lugar, que vocês fizeram uma grande burrice financeira, porque vocês não precisaram ter pego esse dinheiro por esse preço. E segundo, não só isso, como houve, inclusive, um acréscimo de custos ao longo da operação. Então, eu acho que você nos deve uma explicação. E ele ficou muito perturbado, o Garanhão tinha muito sangue frio, né? Ele ficou perturbado na hora e disse, esses assuntos eu não me mexo com isso, isso é coisa de assessor. Você acha que eu vou perder meu tempo me detendo para discutir taxa de banco? Isso são meus assessores que fazem lá. E faz o seguinte, Richard, eu vou mandar estudar esse negócio e na próxima reunião você marca uma reunião e a gente discute esse troço, já com um parecer. E ele chegou e realmente convocou os assessores dele, fizeram lá um parecer. E ele convocou uma segunda reunião, mas nessa reunião ele estava claramente muito abalado, ele estava muito nervoso na reunião e já saiu assim, se destemperou, já disse, vocês estão querendo me vestir a carapuça de ladrão, mas eu não aceito, vocês querem me desestabilizar. Não é nada disso, eu querendo só que você explique esse troço com clareza. Por que o negócio custava 5 virou 7, por que custava 7 virou 8? Só isso. Explica isso, acabou esse assunto. E o Richard é muito, muito agitado também. Não. Bom, daí, o que aconteceu? Como o assunto não se resolvia e o Richard não tomava nenhuma decisão, o Scalco e eu pressionamos o Richard. Disse, olha, das duas, ou você dá uma solução ou nós nos demitimos. Aliás, nessa época era o Scalco, eu e o Mauro Maranhão entrou junto também como pretenso litisconsorte demissionário, né? Mas tinha mais auxílio, mais gente. Tinha, depois, né? Chico Simeão e o... Chico Simeão, aliás, Ponta Grossa Olímpico. O Zé Olímpio. Dentro do Canário. Foram pessoas que, vamos dizer, que tiveram um papel importante nisso, né? Então, daí, o Richard entrou numa fase de querer empurrar com a barriga, né? Olha, tem que dar uma solução, senão vamos nos demitir. Aí o Richard pediu um prazo, disse, não, dia 26 de abril vai ser votada a emenda Dante de Oliveira
Então vocês esperem até o dia 26 de abril, porque até lá eu não tenho cabeça para pensar nesse troço. Depois disso eu resolvo isso. Tá bom. Passou a emenda do Dante de Oliveira, o Scalco foi ao Richa cobrar uma decisão e o Richa quis contemporizar. Pô, Scalco, o governo está indo tão bem agora, as coisas estão se encaminhando, como é que vocês agora vão... vamos ver se a gente consegue, ver se evita fazer disso, um elemento de destruição do governo e tal. E o Scalco me procurou e disse, olha, a coisa está nesse pé. E eu então disse, olha, Scalco, não sei você, mas no dia 2 de maio eu vou entregar uma carta de demissão ao Richa. O Scalco também escreveu uma carta de demissão, carta essa que ele leu para mim aqui nessa sala, e nós decidimos então que no dia 2 de maio iríamos entregar a demissão ao Richa, dizendo com toda clareza que tinha acontecido uma série de coisas que nós não concordávamos e que nós resolvíamos sair, então, para não compactuar com aquilo. Daí eu não me lembro bem se foi no próprio dia 2, no dia 1º de maio o Scalco veio aqui e disse, olha, o Richa pediu mais um tempinho, porque, sabe como é, hoje não me lembro se era quarta-feira ou quinta-feira, ele tem que ter algum tempo para poder trabalhar esse assunto e tal. E eu sei que nos dias seguintes, 1 ou 2 dias depois, eu não me lembro com clareza, não, nós tínhamos uma reunião do tal do Conselho de Recursos Humanos lá no prédio das secretarias, quando chega o Celso Nascimento, nervoso, e diz, que era a minha assessor de imprensa, e diz assim, olha, o Chia está aí fora com a notícia, um negócio, uma bomba. E o Chia, aquele jeitinho dele, diz assim, o Richa acabou de dar uma entrevista, teve uma entrevista coletiva no Palácio, e alguém perguntou para ele se era verdade que havia uma denúncia de corrupção no governo dele contra o secretário de Finanças. E ele confirmou, e ele disse que, inclusive, vai nomear uma comissão de alto nível para investigar a denúncia. E daí o Celso já estava, estão vindo para cá os jornalistas e tal. Então, nós demos uma entrevista, o Scalco e eu, lá na secretaria, e aqueles jornalistas todos, e como é que é? Mas que prova o senhor tem? Uma entrevista, inclusive, um pouco antagônica, até que alguns, obviamente, mas que prova o senhor tem? Eu digo, não, as provas que nós temos nós vamos mostrar no momento certo, não vamos mostrar agora para vocês. Mas como é que o senhor quer que a gente acredite no senhor se o senhor não quer nos mostrar as provas? Simplesmente porque você vai ter as provas no momento adequado, não vai ser agora e ponto final. E daí começou a história da comissão de alto nível, que seria presidida pelo Otto Sponhos, e cujos membros eram o professor Torinho e o Petrelli Gastaldi. Tá? Bom, daí vou ver aquele furacão todo, Bom, mas daí acontece o seguinte, acontece que passam 2 ou 3 dias, um amigo meu me telefona e disse, olha, você está morto, enterrado. Porque o Otto Sponhos é colega de escritório do Omar Badawi, que é o cara da promissória do Garanhão. Esses caras estão todos numa panela só. O Otto vai lhe crucificar. Aí eu peguei um amigo meu, o Herbert Arge, e disse, olha, você pega um táxi, vá até o centro e vê se é verdade, que no escritório do Otto tem a placa do Omar Badawi. E ele foi lá e tinha a placa do Omar Badawi. Então você tira uma fotografia. E ele fotografou, mas isso foi na sexta-feira. No sábado já alguém mais tinha fotografado e saiu no jornal. Lembra-se? O Freitas se lembra bem que o Freitas trabalhava conosco e saiu no jornal e explodiu a história de que o Otto, a ordem, então, fez com que ele renunciasse. Então, daí o professor Torinho foi ser presidente da comissão. Ele disse, bom, então agora eu estou salvo que o Torinho é um homem de alta integridade. Ele não vai nunca... E daí começou aquela história toda, que é um trauma, Aí o Richard acusou de ter tornado público o problema. Aí o Richard me acusou de ter tornado público a história, que eu estava querendo desestabilizar o governo dele. Aí veio a interpretação ideológica. Daí veio a história, vamos dizer, então o que eles fizeram? A estratégia deles foi claramente a seguinte. Primeira, foi tirar o Scalco da jogada, quer dizer, me isolar como sendo uma espécie de direitista incrustado no governo para destruir o governo do Richa.
Mas eles não podiam fazer isso porque o Scalco tinha participado da entrevista inicial. Então, eles começaram a me isolar na história do Scalco. Tanto assim que eles fizeram a convocação na Assembleia, convocaram a mim para depor, convocaram o Garanhão e não convocaram o Scalco. E eu, inclusive, disse, mas Richard, por que o Scalco não vai depor na Assembleia? Ele disse, pô, você pare de querer envolver o Scalco nessa história, né? Eu digo, não, mas o Scalco está envolvido na história porque o Scalco viveu esse episódio e foi quem trouxe o teu conhecimento a primeira vez. Então, daí há o momento, né, duas coisas importantes. Primeiro, a convocação da Assembleia, né, que foi um negócio horripilante, né? Chegou na Assembleia, o circo montado, né? Trajano Bastos, que era o presidente da Assembleia, né? Presidindo com um ar de magistratura, assim, mas na realidade havia toda uma orquestração montada para... Então o PMDB se omitiu totalmente, ao contrário, as perguntas que fizeram foram muito antagônicas, muito hostis, né? Mas ficou claro, a documentação era muito fácil de entender, porque havia uma carta do Midland Bank dizendo que era 7. E depois vinha toda uma documentação dizendo que era 8. Depois, no dia seguinte, foi o Garanhão depor. Bom, daí a opinião pública já, vamos dizer, ficou muito confusa com a história. Foi televisionado, né? Inclusive, ele saiu muito bem na televisão, como circo, assim, como teatro. O Garanhão impressionou. Não, mas daí houve um episódio, né? O Maza é testemunha ocular desse pedaço da história, inclusive. O Maza ia lá de manhã sempre me visitar e dar apoio moral e discutir o assunto. E o Celso Nascimento tem grandes qualidades, mas o Celso tem um defeito. O Celso é muito teimoso, né? E o Celso estava muito excitado com a história da coisa. E o Maza estava lá, não sei se você se lembra disso, nós estávamos saindo da secretaria e o Celso estava sentado na máquina, batendo nos papéis, e disse, o que é isso, Celso? Ele disse, não, eu estou preparando um texto para levar para os jornalistas na sala de imprensa da Assembleia. E eu até comentei, disse, Celso, não vá à Assembleia, hoje vai haver o clima lá não é nada para nós. O Richard já tinha tentado demitir o Celso, inclusive, por causa de uma fofoca que o Leonardo Santos tinha feito contra o Celso. O Leonardo tinha ido levar ao Richard uma intriga e eu tinha provocado uma cariação do Leonardo com o Celso, inclusive, e o Leonardo teve que se desdizer. Então, o Celso já estava muito visado. Celso, não vá à Assembleia. Eu não venho à Secretaria de Itália, você não vai à Assembleia. E o Maza estava comigo, você se lembra desse episódio, possivelmente. Mas o Celso, né, com o melhor das intenções, resolveu ir assim mesmo. E cometeu mais uma imprudência. Ele chega entrar na sala e ele resolve cruzar o plenário, em vez de passar por trás para ir na sala de imprensa, ele resolve cruzar o plenário. E quando ele cruza o plenário, os caras do Luiz Alberto e os outros vêm e cumprimentam ele. E daí o Nilson Guarese, o Pato Branco, né, e o Rubem Bueno, que era o vice-líder, fazem um circo. Está entregando documentos para a oposição. Né? Só um débil mental iria entregar documentos para a oposição em pleno plenário com a televisão filmando. Quer dizer, né? Só um débil mental acreditaria de bom senso, de boa fé numa coisa dessa. Né? Mas era um circo realmente montado. Então aí houve um grande tumulto e tentaram agredir o Celso, inclusive. Então eu estou vendo o depoimento e o fato é que o Garanhão já tinha comido 20 minutos do tempo e estava muito nervoso e não conseguia articular as ideias. E já tinha pedido, inclusive, para ir ao banheiro, já tinha saído do plenário, voltou, e a coisa não deslanchava, e eles pegavam em tecnicalidades, não porque não se trata de uma carta, e sim do anexo de uma carta, eram coisas assim muito difíceis de compreender, um assunto tão simples, né? Mas quando há aqueles tumultos no plenário, né, ele recompôs, né? Então, eu estava vendo a televisão e daqui a pouco, quando eu vejo, está o Kielce Crisóstomo defendendo o Celso dos deputados do PMDB que estavam indignados querendo agredir o Celso. Eu digo, olha, isso é um olho preto para nós, né? Porque não precisava ter acontecido uma coisa dessa. No segundo dia. No segundo dia. Eu não estava lá. Eu estava vendo pela televisão.
E daí o Garanhão se recompôs e tal, e colocou a coisa muito em termos de vitimalismo, né? Estou sendo vítima de uma campanha política. Acabou criando esse constrangimento. Tanto assim que depois o Richa queria que demitisse o Celso, né? Não. Foi demitido depois que eu saí. O Richa me telefonou no dia seguinte: você demita esse cafajeste porque ele fez um papel de entregar documentos para a oposição. Eu digo: olha, Richa, eu não demito o Celso, se você quiser, eu demito você. Eu já estava rompido com o Richa mesmo nessa coisa. Bom, mas o fato é, isso é lamentavelmente, você mistura aí, talvez esteja com um viés nessa conversa, mas azar, todos terão direito de ter os seus viés pessoais. Bom, daí o fato é que, vamos dizer, a imprensa começou a tratar de uma forma mais favorável que eu estava dizendo. E daí, por exemplo, uma figura como o Neno Dalcanalho. O Neno foi um cara corretíssimo comigo, porque o Neno era presidente da Celepar, amigo do Richa pessoal, mas que... Não estava ainda. A comunicação era o ele. E eu sei que o assunto estava... Enquanto isso, o professor Torinho estava fazendo a tal investigação. E o professor Torinho ouviu várias pessoas, ouviu a mim, ouviu o Garanhão, ouviu os assessores do Garanhão, ouviu um monte de gente, né? E evidentemente, ninguém sabia. O Torinho é um homem muito discreto, militar, né? Não dizia para ninguém como é que estava, o que ele estava achando ou deixando de achar. E então está o Torinho desenvolvendo a investigação, quando finalmente um dia marcaram a data para o Torinho dar o seu parecer final. A imprensa cobrando. A imprensa cobrando dele. Mas quando é que sai o resultado da comissão de alto nível, por aí afora? E daí isso, eu não me lembro qual era, assim, a dia da semana. Eu sei que o Fábio Campana telefona aqui para casa uma noite e diz assim: você já sabe que o Torinho te dá razão no relatório dele? Porque o Torinho, por uma questão de cortesia com o Richa, chamou o Richa lá para mostrar o relatório pronto. E o Richa caiu de costas, porque o relatório realmente era acachapante contra o Garanhão e contra as operações. E deve ter comentado alguma coisa, ou deve ter transpirado, e o Fábio me telefona à noite e diz assim: você já sabe disso? Eu digo: não sei. O relatório vai ser divulgado depois da manhã e ele te dá razão. Mas ele também te dá uma sapecada, disse uma coisa assim, dizendo que você não deveria ter, que você conduziu mal o assunto, uma coisa assim. Tá bom, Fábio, eu vou ficar de olho nisso aí. Mas daí, no dia seguinte, ficou claro que realmente o relatório estava pronto. E o Richa mandou o Scalco me telefonar, me convocando para ir ao palácio, né? E quando chegou lá, eu disse para o Scalco: olha, Scalco, que horas o Richa quer falar comigo? Ele quer falar 8h30. Eu digo: eu só falo com o Richa depois que lê o relatório antes, que eu não vou conversar com o Richa sem ter lido o relatório. E esse Scalco: tá bom, eu volto a você. E daí ligou e disse: olha, o Richa disse que tudo bem, que você pode ler o relatório. E eu digo: bom, isso é obrigação normal dele. Eu fui ao palácio e o Scalco então me deu o relatório para ler, eu li o relatório e depois fui descer para falar com o Richa. E o Richa estava muito nervoso e disse: olha, você sabe, fez um prolegômeno, né? Eu sempre considerei você e o Garanhão como os 2 melhores secretários do meu governo, vocês pessoas que contribuíram muito, então sobre o aspecto técnico não tenho nenhuma ressalva a vocês, sobre o aspecto moral não tenho nenhuma ressalva a vocês dois, mas sobre o aspecto político é impossível a convivência no governo, né? E então eu acho que não há mais clima, sabe? Eu disse: olha, Richa, você... o relatório do professor Torinho é taxativo. Quer dizer que você acha que, à luz do que o relatório diz, você continua achando que você não tem restrições morais à forma pela qual as operações foram feitas. Ele disse: não, o relatório não é tão taxativo assim, porque o relatório diz aqui que não há evidência de dolo, né? Bom, mas o fato de que ele diz que não há evidência de dolo, você está lendo um pedaço da frase só, porque ele diz:
O parágrafo tem duas frases, ele diz, não há evidência do dolo, ponto. Porém, existem fortes indícios de que as operações foram conduzidas de forma imprudente, por aí fora. Né? Então, você está pegando um pedaço da história só. Mas você veja, mas não tem mais condições políticas. Eu digo, olha, eu vou ser absolutamente concreto. Se você está me dizendo isso tudo para me estimular a pedir demissão, eu vou lhe ser absolutamente claro. Eu não vou me demitir. E você vai ter que me demitir. Ele disse, bom, mas você não me deixa nenhuma alternativa. Eu digo, exatamente, é isso que eu quero fazer com você. Eu não vou te deixar alternativa, vou te obrigar a você me demitir para você passar o resto da tua vida ouvindo as pessoas dizendo que você demitiu uma pessoa que denunciou alguma coisa errada no teu governo e provou a denúncia. E se é essa conversa que você queria ter comigo, está tida, né? E estamos conversados. Né? Bom, você não me deixa nenhuma alternativa, é exatamente isso aí, você vai ter que me demitir. Né? E isso foi de manhã, ele convocou assim, a entrevista para a noite, e à noite houve a entrevista que ele nos demitiu, ao Garanhão e a mim, né? Então daí, quando acabou a entrevista do Richard, tocou o telefone e diz, uma voz do outro lado diz assim, Belmiro, aqui é Lamartine Correia de Oliveira. O Lamartine, que era, inclusive, não digo adversário meu na universidade, mas sempre foi um homem de esquerda na universidade. Ele disse, eu sou amigo do Richard, sou MDBista, mas estou enojado com o que aconteceu com você. E eu queria que você soubesse que eu estou te dando a minha solidariedade, por aí fora. E aí, várias pessoas. Mas o Lamartine eu estou citando porque depois o Lamartine pagou muito por isso, coitado. Né? Nós brigamos para ele. Ele nomeou o Otto, né? Aí no dia seguinte eu fui demitido e fui me demitir. Daí o Freitas Neto era meu assessor, eu saí me despedindo e o Freitas disse, bom, então vou aproveitar, vou me despedir também. E eu me lembrei da história do Canet com o Celso Saboia, né? O Canet muito realista. Quando começou a briga toda, o Canet me chamou lá no escritório dele e disse assim, vem cá, me explica direito o que está acontecendo e tal. E eu digo, está acontecendo isso assim, assim e tal. E eu tomei essa decisão. Ele diz, olha, eu acho que você está fazendo a coisa certíssima. Agora, apenas por uma questão de amizade com você, eu vou te contar a minha história da minha demissão no Banco do Estado. Eu, em 1960 e pouco, no tempo do Paulo, tive uma divergência com o Paulo e resolvi me demitir da presidência do Banco do Estado. E daí anunciei minha decisão de me demitir e todos os meus colegas de diretoria foram unânimes em dizer que eu tinha toda a razão e que estavam solidários em se demitir junto comigo. Isso foi às 5 horas da tarde. Então eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte. Amanhã às 8 horas, 9 horas, eu vou marcar uma hora com o Paulo. Nós vamos lá e nos demitimos todos em conjunto. Ah, tudo bem. Só que durante essa noite houve muita maquinação e entrou muita gente no meio. Eu sei que de manhã o Canet vai ao Banco do Estado, segundo o relato dele, e os diretores começam, pois sabe, Jaime, você tem que reconsiderar, porque você vê, você não levou em consideração tal aspecto, puxa vida, você veja e tal, e você podia nos liberar. E então o espanhol dizia, eu não pedi a ninguém para se demitir comigo, não posso liberar ninguém. Então, depois de muita conversa, ele disse, olha, não quero saber o que vocês vão fazer, eu estou demissionário. E o Celso Saboia foi o único que disse, eu também estou demissionário. Então o Canet completou e disse assim, fique sabendo que você, quando sair do governo, não terá nem o Celso Saboia para sair junto com você. Né? O que realmente foi profético sobre um certo aspecto, porque algumas pessoas que haviam se associado à história da preocupação com o caso, no meio do caminho mudaram de opinião. Mas acabou tendo meu Celso Saboia, que foi o Freitas Neto, né? Que saiu junto comigo, né? Mas é uma história muito, muito mal cheirosa, sabe? Mas você saiu engrandecido, né? Eu não digo sair engrandecido, eu saí pelo menos confortado pelo fato de que uma investigação absolutamente idônea do Torinho, né? O Torinho também não tinha comigo nenhuma intimidade, conhecia o professor Torinho socialmente, né? E não era homem para fazer acertos nem políticos, nem pessoais, né? Torinho é um homem de grande integridade.
Ele comprovou exatamente que tinha havido, né? Eu nunca entrei no mérito se era corrupção ou não. Você me diz, houve uma liberalidade. O Estado pagou mais do que devia ter pago Mas por... chegou a pagar? Pagou, claro. A primeira Pagou. parte pagou, e a segunda não. Não, pagou. A primeira operação pagou tudo. A segunda operação não pagou porque foi brecada. E depois do escândalo todo, ele não... Teve prejuízo, então. Teve, o Estado gastou. O Estado gastou 300 mil dólares a mais do que devia ter gasto. Como é que ele foi no relatório que não houve dolo? Houve, Não, ele disse que não houve dolo. Quer dizer, dolo é aquela história de advogado, né? Prejuízo houve. Agora, o fato é o seguinte, você ficou aqui, foi daí trabalhar no Bamerinos, né? Daí eu fui para o Bamerinos, né? Já tem uma manifestação também interessante de uma pessoa que não afinava muito com você, que mandou uma carta, lembra você? Foi o Norton? Foi o Norton Macedo, exatamente. O Norton Macedo me mandou uma carta também. Enquanto o Garanhão teve que ir embora, foi para Rondônia e só voltou nesse projeto. Mas o Lamartine, eu só queria completar que o Lamartine depois foi vítima desse negócio todo, porque o Lamartine, daí entrou a ação popular do Luiz Alberto e do Ayrton, aliás, uma ação lamentavelmente muito inepta, porque eles, em vez de questionarem esse episódio em si, eles foram questionar todo o conjunto das transações, e daí entraram num cipoal que tinha 10 réus, né? Foi o René. O René e o Walter Carneiro. Né? Mas entraram num cipoal. Pegaram pela frente 10 advogados internacionais, todos os bancos internacionais que tinham interesse no negócio se meteram no meio. Botaram craque aí. E eu acabei citado como litis denunciado. Eu acabei virando réu na ação. Porque a teoria era de que eu tinha obrigação de ter sabido. Se eu não sabia, era por desídia. Então eu devia ter sabido. E acontece que o que acontece na prática foi que daí, então eu procurei o Lamartine. Lamartine, você quer ser meu advogado nesse caso? E o Lamartine aceitou. E foi meu advogado, inclusive. Ele e o Assis Ribeiro, o colega dele de banca. Bom, lá para frente, o que aconteceu? O Lamartine tinha uma promessa do Richard de ser designado juiz do Tribunal de Alçada, né? Na primeira vaga que existisse. Mas o Richard tinha prometido a mesma coisa para o Otto Sponhos. Tinha prometido para os dois a mesma coisa. E começou a jogar com a história, e é hoje, amanhã, e é você e é o outro. E houve aí um fato sórdido, né? Que foi o seguinte: marcaram, por uma incrível e infeliz coincidência para o Lamartine, marcaram a defesa oral da apelação, porque daí aconteceram vários incidentes processuais curiosos. O juiz julgou a ação em tempo recorde, né? O juiz era aquele Ciro Crema, dispensou todas as provas possíveis e julgou a ação em tempo recorde, absolveu todo mundo em tempo recorde, inclusive a mim. E eu fiz que nem em português, eu recorri para não ser absolvido, é um negócio do arco da velha, né? Então, eu recorri para não ser absolvido. E por essas coisas processualísticas que eu não sei explicar, o processo foi para o tribunal. E houve um julgamento lá da Câmara Plena, não sei de quê, do Tribunal Pleno, e marcaram exatamente a defesa oral do Lamartine como meu advogado nas vésperas do dia que o Richard iria designar o juiz do Tribunal de Alçada. E daí fizeram uma... Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, E daí houve uma enorme canalice, né? Mandaram dizer para o Lamartine que se ele fosse fazer a defesa minha no tribunal, que ele estava fora da coisa. O Lamartine era um homem, coitado, muito preocupado com a saúde dele, morreu precocemente, né? E com a saúde da mulher dele, que é uma mulher que tem problema de paraplegia, né? E o Lamartine ficou numa situação muito difícil, né? E eu liguei para ele e disse: olha, Lamartine, eu sei da tua situação e você se sinta liberado. Você não vai jogar fora a possibilidade de ser desembargador por causa do... Isso é uma coisa que depois se corrige. Mas ele era um cara de grande dignidade, né? E ele foi, fez a defesa e perdeu o cargo. Sacrificaram ele. Engrandece a memória dele. E ele morreria logo depois, né? De infarto, não foi? Morreu? Não, ele fez uma operação de ponte safena e morreu da operação. Então, o Lamartine foi um cara de grande dignidade, até no momento em que ele sabia que ele estava jogando fora a grande aspiração dele, e legítima, que ele era um jurista, né?
você é professor na faculdade de Ciências Econômicas. De Administração. Há quantos anos? Desde 71. Quer dizer, um cargo que você só abandonou quando esteve... Abandonou não, licenciou-se quando foi aos Estados Unidos. Foi. Eu fui... Enquanto secretário, você Eu continuei dando aula. Então a história dos dólares é essa, lamentavelmente é isso. Houve realmente uma liberalidade, ou seja, a secretaria entrou num regime de liberalidade. Depois se descobriu uma série de aspectos laterais da questão, o tal do Le Mans, o tal do cara, era um picareta. Ele já tinha sido uma vez decretado a interdição dele pelo Banco Central, porque ele já tinha quebrado uma vez. Não tinha nenhuma tradição. E havia coisas até cômicas, né? O telex que ele botava no papel de carta dele, quando tentaram passar um telex para lá, bateu num salão de cabeleireiro, um negócio, né? Ele não tinha nem escritório, era realmente um amigo da casa que queria faturar seus dólares. E faturou. Né? E não era pouco na época, né? 300 mil dólares dos... Depois o dos Fragas foi vice-presidente do... Depois um dos Fragas foi vice-presidente de quê? Do Banestado ou do Banespa, uma coisa assim. E daí o Badep, inclusive, perdeu dinheiro com ele novamente. Compraram os Fragas deram um segundo tombo no Badep. Parede só para analisar a imprensa nesse caso. Hoje a imprensa nacional está muito mais atuante. Aí tem vários episódios. Eu acho que na época a imprensa nacional ela deu a cobertura. A única pessoa que tratou do assunto se faça justiça, eu costumo dizer isso como amigo, o mais ou mal necessário do Paraná. Entendeu? Não o múltiplo, mas na minha opinião, o mais ou mal necessário, porque no meio das leviandades que ele comete, das maledicências, foi o único cara que ficou. E no próprio episódio do Celso, que ele e o Celso não se dão, brigaram, os dois se bateram e tal, mas foi a pessoa que é verdade, quem foi falar com o espião búlgaro para manter o emprego do Celso. Foi ele, foi o... Não, mas o Estado do Paraná na época E não era o único abolição, veículo era o Maza. Da imprensa do Paraná, o importante era mesmo que tenha, nesse caso, o seguinte, é o caso da Gazeta do Povo, que não deu notícia nenhuma. Foi a Gazeta. Isso aí eu levantei num Na fórum. coleção dela não existe. O Haroldo... Não existe. No fórum que eu chamei o Cunha Pereira Delbisso, quase brigando, meu amigo, ele achou que eu fui deselegante. O debate está tudo gravado. Você sabe, Aramis, eu acho o seguinte, naquele episódio, o João se lembra bem, o Maza se lembra bem também, o Haroldo se lembra bem. Eu acho, eu tive até uma surpresa agradável, vamos separar o jornalismo dos jornalistas, né? Eu acho que o empresariado jornalístico agiu de uma forma rastaquera, quer dizer, é isso aí. A Gazeta do Povo parecia que não tinha acontecido nada, quer dizer, né? O único veículo que deu foi, aliás, a única pessoa que deu realmente foi o Maza. O Maza não deu por causa da briga com descobriram a televisão, usaram a televisão. O foi o canal 4. Mas e usaram de uma forma... Agora, eu presto homenagem, vamos dizer, a alguns jornalistas, né? Vamos dizer que deram cobertura, vamos dizer, me deram espaço para falar em alguma coisa, né? Então, publicavam matéria. O Maza foi o mais atuante nisso aí. Quer dizer, ia lá e dizia, eu falava e repercutia na... Indústria Comércio, exatamente. Né? E os outros jornais, no máximo que você conseguia era uma certa isenção. Embora alguns jornais, inclusive, te tratassem assim de uma forma, né, ameaçadora. Olha, estão fazendo a devassa da sua vida e tal. Bom, podem fazer a devassa que quiserem fazer, né? O Correio deu cobertura. O Correio deu. Eu não me lembro. Eu acho que escrevia nos dois. O Correio deu cobertura. Agora, abriu a primeira edição do Novo Correio, na fase ótima do Correio, com o Bussa. É exatamente a tua fotografia do Garanhão. Agora, o Dal Canale, por exemplo, o Dal Canale é um cara muito discreto, né? Então, um dia, quando a briga estava no auge, né, acabando já, e o relatório do Torinho estava saindo, o Dal Canale entra lá e diz assim, olha, mandei fazer uma pesquisa de opinião pública. E a pesquisa mostra que a maior parte da população acha que você tem razão.
é isso que vai te salvar, porque o Richard não irá contra a opinião pública. E daí o Richard encomendou uma pesquisa, e eu vou até fazer uma grande sacanagem eu vou comentar uma grande maroteira que nós fizemos com o Enio Malheiros, que o Enio, coitado, nunca supôs que isso pudesse acontecer. Eles encomendaram a pesquisa do Gallup, em São Paulo, a respeito do episódio. E essa pesquisa ficou pronta na quinta-feira, digamos, eu fui demitido na sexta-feira, ficou pronta na véspera do dia que eu fui demitido. E era tratada a 7 chaves. Mas, afinal de contas, você está tantos anos nessa vida pública, e um amigo meu que trabalhava na Secretaria de Comunicação teve acesso ao resultado da pesquisa chegando pelo Telex. E me telefonou e disse, olha, eu vou lhe dar em primeira mão, só para você saber. O Gallup confirma que a população, 2/3 da população acha que você tem razão. E o Enio estava do lado, agarrou o Telex, fechou as 7 chaves, subiu para o Richard, mas quando ele chegou no Richard, eu já sabia da pesquisa em casa. E o Richard, claramente, ele reagiu em função da pesquisa. Se não fosse a pesquisa ter sido favorável a mim e o professor Toninho ter sido muito taxativo, ele teria me sacrificado, não tem a menor dúvida. Ah, sim, claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu ia pegar qualquer tecnicalidade que não está totalmente comprovada e eu ia ser jogado na bacia das almas. Não tem a menor dúvida. E isso aí foi, vamos dizer, depois teve desdobramentos depois, né, posterior. Porque era um escândalo. A imprensa nacional, na época, quem deu cobertura... Veja, o Hélio Teixeira... Chegou um ponto que não tinha mais como esconder, né? Não, o Hélio Teixeira, por exemplo, deu uma cobertura muito grande num momento crucial, quando foi um momento que estavam tentando fechar o assunto, não deixar o assunto transpirar. O Hélio fez uma matéria na Veja de página inteira que arrombou a boca do balão, né? Aí foi quando o escândalo realmente tomou voo. Porque a coisa estava muito aqui no nível local, sucursal, muito provincial. Não, isso aí é briga política, os caras estão brigando. E o Hélio fez uma matéria na Veja, uma matéria taxativa, e aquilo foi realmente um negócio... Teve repercussão nacional. Teve repercussão nacional. Aquilo aquilo explodiu tudo. Foi a partir daí que realmente o negócio tomou outra dimensão. Ora, é um negócio muito estressante, porque você imagina o que seja isso, né? Levou vários meses, né? Você deve ter sofrido muito esse período. Não, isso começou praticamente, vamos dizer, a gestar em fevereiro, março, e foi ter um desfecho em fim de maio, quer dizer, então, toda aquela tensão, né? Mas você tinha o conforto de saber, olha... Né? Na época você falava muito boato. Um deles é que antes de você tomar qualquer iniciativa, você já respondeu isso, mas eu faço a pergunta de outra forma. Antes de ir ao próprio risco, você teria conversado com o Canet, por uma questão de lealdade. Quer dizer, conversado se valeria a pena levantar ou não. Você disse que ele chamou depois. Essa conversa foi antes de fazer a denúncia ou foi depois? Não, foi depois de fazer a denúncia. Eu não falei. A primeira pessoa que eu falei sobre isso foi o Scalco, por uma razão simples, porque o próprio Scalco considerava, disse, olha, esse assunto é um assunto muito desagradável e confirma outras questões que estão aí, a tal denúncia que o Vinícius tinha feito a respeito do Garanhão. Então você deixa que eu falo com o Richard antes. Mas a segunda conversa que nós tivemos com o Richard foi o Scalco e eu com o Richard, né? O Richard sempre se pegou muito nessa história de que ele foi o último a saber. Isso é mentira, isso é bobagem. Ele estava cansado de saber desde o começo. Inclusive, tu telefonou, mandou ele para casa. Houve uma vez, inclusive, um episódio meio estranho, que quando ele convocou a tal reunião para discutir o assunto da... Primeira vez quando o Scalco e eu levantamos, não a questão da operação em si, mas da outra operação que eles estavam fazendo... E diz, olha, Richard, manda brecar esse troço, né? Estão pagando um custo exagerado, uma operação que não é oportuna. E ele disse, mas isso é muito desagradável. Eu digo, não, pode deixar que eu levanto a questão, eu mostro a questão tecnicamente o que está vendo. Ele concordou. E ele concordou. E ele então me telefona aqui para casa e diz assim, olha, eu estou lendo aqui no relatório reservado que essa questão de agentes comissionando, recebendo comissão de Estado para pegar empréstimo,
é um negócio que no Brasil inteiro está se disseminando. E até o governo federal está muito preocupado com isso. Então você deixa que eu toco no assunto, eu que conduzo esse assunto e tal. Não, e ele, nessa reunião seguinte, ele se esquivou, não tocou nada. Quer dizer, então e depois você descobria que o relatório reservado era escrito por certas pessoas ligadas ao próprio MDB. Então, havia toda uma maquinação, né, underground na história. Né? Lamentavelmente é isso aí. Olha, nunca puderam... o desempenho do MDB na Assembleia foi um negócio incrível, né? Quer dizer, eles foram lá para cumprir a tabela, simplesmente fazer as perguntas protocolares, para não dizer que não fizeram nenhuma pergunta. Mas era tudo um baralho marcado. E a bancada dividiu também em termos ideológicos. Né? Se existisse realmente o tal divisor. Né? Fazia parte da ideia você pintar como uma questão ideológica, né? Para destruir o governo do Richa, o grupo do Canê. É uma besteira. O cara que foi atingido pela Revolução. Mas é isso aí. O Canê chegou a tentar influir na decisão do Richa? Eu não sei, eu acho o seguinte, eu acho, sempre disse isso com muita clareza, acho que, vamos dizer, o fato do Canê ter ficado do meu lado com toda clareza, me ajudou muito a sobreviver a um episódio que eu ia sair com as pernas quebradas. Né? Agora, o Canê foi muito pressionado pelo pessoal do antigo PP, né? que também não queria sair do governo, porque se eu saísse brigado do governo, eles tinham obrigação de sair. Né? Todo o grupo. Então eles chegaram, inclusive, a procurar o Canê em grupo. O Zé Olímpio foi um que, no meio do caminho, olha, eu conversei com o pessoal de Ponta Grossa, eles argumentam que o meu cargo não me pertence, pertence à cidade, então sabe como é, né? E houve uma reunião, inclusive, de vários pepistas que foram na casa do Canê pedir para ele, de alguma forma, evitar que houvesse um rompimento, porque, que não houvesse um sacrifício do partido por minha causa, né? Então, eu acho que o Canê agiu muito decentemente comigo, mas o Canê fez no limite que tinha que fazer, realmente. Né?